Pessoal, nem sempre dá para fazer aquele upgrade para tirar mais desempenho do PC. Por isso, a sua máquina precisa estar bem configurada para extrair o máximo que você consegue dela. E pensando nisso, a gente separou algumas dicas aqui que pode passar despercebido às vezes, ou então até não ter a informação, né? E com isso você extrair o máximo de desempenho da sua máquina, né? Claro, aqui são dicas básicas, né? Muitas pessoas vão estar assistindo e falar, mas isso eu já sabia, disso talvez não ajude. Mas são várias dicas que às vezes talvez uma ou outra possa estar passando despercebido aí, então sem dúvida vai ajudar muito o pessoal. Por isso, se você quer continuar recebendo conteúdo como esse, que sai quase todos os dias às 18 horas, não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui embaixo, porque ajuda o canal a crescer e a gente continua trazendo, obviamente, mais conteúdo como esse. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima deixa você escolher entre 4 opções de cores para garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. E começando aqui com a primeira dica que a gente separou, talvez é uma das mais, se não a mais importante, né? É sobre o XMP, que nada mais é a configuração ali que você faz na placa-mãe, né, na BIOS, para poder configurar a frequência certa da sua memória RAM. Porque quando você vai ligar a sua máquina ali na primeira vez, né, que você montou peça por peça, o PC ele vai estar configurado na frequência ali na memória, né, de 2133, né, que é a frequência base de qualquer memória DDR4. E ativar o XMP hoje é muito importante, né, já que, querendo ou não, tanto a AMD quanto a Intel tiram um ótimo proveito de altas frequências e tudo mais. Então não adianta você comprar aquela memória 3600 MHz, ter pago uma pequena fortuna para no fim usar 2133, né? Então faz muito mais sentido ir lá na BIOS, ativar e tudo mais, que você vai extrair o máximo desempenho. E no caso ele vem desativado para questão maior de compatibilidade e tudo mais, então com isso você não tem dor de cabeça, tela azul nem nada, então basta ir lá na BIOS, ativar, que geralmente, em quase todos os casos, vai funcionar 100%. E só lembrando aqui que cada memória RAM, ela dentro do seu firmware pode ter alguns profiles diferentes, então ali você pode configurar entre 3200 MHz ou um pouquinho mais, ou talvez um pouquinho menos, mas isso varia um pouco de cada fabricante e modelo, tá? E já que a gente está falando de BIOS, vale lembrar aqui também a questão de estar atualizando a BIOS, né? Principalmente para quem usa AMD, onde pode estar ganhando estabilidade, talvez até desempenho, né? Então vale estar atualizando a BIOS aí sempre que sai uma nova. Porém, para quem usa Intel, eu não recomendo muito fazer atualização, principalmente se o PC está estável, né? Não mexe nisso, que talvez tenha uma dor de cabeça. Mas para quem usa AMD, pode estar tendo os ganhos. E vale lembrar que também para o pessoal sempre utilize pendrive de qualidade, não utilize pendrive genéricos e tudo mais, sempre utilize a conexão direto na placa-mãe, tá? Isso, Porque qualquer interferência que pode dar ali, você simplesmente pode acabar matando sua placa-mãe, né? E lembrando também, né, que quando você faz a atualização de BIOS aí na sua placa-mãe, faz com que ele tenha compatibilidade com processadores mais novos, né? Então você consegue prolongar o uso da sua placa-mãe caso seja um modelo mais topo de linha ou talvez um intermediário. E caso você queira entender um pouco mais sobre chipsets de placa-mãe aí, você pode conferir um vídeo no card aqui em cima que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir. E a próxima dica aqui, no caso, é um problema que um amigo sofreu, né? Eu ajudei ele a montar um PC com uma configuração bem parruda, Ryzen 5 5600, RTX 3060 e tudo mais. Pô, uma configuração bem equilibrada e tudo mais, para rodar tudo com um FPS bem alto. E ele veio e reclamou para mim, Igor, CS não tá rodando legal, tá pegando 50, 60 FPS. Como assim, cara? Uma configuração dessa pra estar pegando 300, 400 FPS tranquilo, né? E daí eu tentei ajudar ele lá, passei, vamos ver a temperatura, não era temperatura, vamos ver o XMP, talvez esteja desativado, mas mesmo assim, estaria muito divergente, né? E tava lá ativado, tudo configurado e, o que será que é? Daí, no fim, me bateu, será que ele não mexeu alguma coisa de energia aí? Dito e feito, ele abriu o gerenciador de energia do Windows e estava lá configurado como Economia. Não. Cara, daí a hora que ele botou lá em alto desempenho, simplesmente os FPS estouraram lá tudo, só alegria deu, cara, por que tu botou em economia de energia? Você comprou um PC desse pra botar em economia de energia? Ele, não, é que um amigo meu falou que botando no modo economia de energia, o PC fica mais frio. Óbvio que fica mais frio, mas você não aproveita ele da forma correta, né? Obviamente, colocando no modo economia de energia, talvez em alguns jogos você vai tirar próximo do proveito máximo,
mas muitos jogos, por exemplo, como é o caso do CSGO, o PC simplesmente reconhece como, não tá rodando nada pesado, então não precisa dar desempenho nenhum, vamos limitar a energia aqui, né? Então esse foi o caso dele. Fica a dica para vocês aí, você que tem um PC gamer, não coloque no modo de economia de energia, pelo amor de Deus. E aproveitando que a gente está falando aqui de algumas configurações aí do Windows, pode passar despercebido para algumas pessoas que quando você formata o PC e vai utilizar pela primeira vez, o Windows instala os drivers genéricos aí do seu PC. Portanto, se você quer tirar aí o máximo de desempenho e as configurações corretas, né, que você vai fazer dentro da sua placa-mãe ou qualquer outra coisa que seja, instala os drivers proprietários da marca, tá? Então vai lá no site do fabricante, procura aí lá nos downloads, nos drivers e pega a versão mais atualizada, tá? E nessa questão fica muito válido, principalmente pela questão da placa de vídeo, né, onde a gente vai ter um maior desempenho com o driver mais atualizado. E também vale lembrar também a questão do driver de placa de som, né? Geralmente o driver da placa de som do próprio fabricante, ele acaba vindo talvez com alguma configuração de amplificação e tudo mais, coisa que não vai ter no driver genérico do Windows, né? E outro ponto que pode trazer um pouco mais de desempenho para o seu PC, mas isso vai depender um pouco do seu hardware, caso ele seja um pouco mais limitado, é você desabilitar alguns softwares que inicializam junto com o Windows. Por exemplo, quando você tem vários equipamentos de diferentes marcas, né, você quer configurar o RGB, DPI e outras configurações, e isso pode ficar pesando um pouco aí no desempenho, mas isso aí varia um pouco da sua máquina, caso você tenha um hardware um pouco mais limitado. Então nessa parte eu recomendo que você desabilite tudo que não for necessário ou que fique rodando em segundo plano. E isso é muito válido hoje em dia, principalmente para nós que jogamos e temos diversas plataformas como a Steam, a da EA, a da Ubisoft, a Epic Games. Então, nossa, são tantas plataformas, né? E daí, querendo ou não, fica lá inicializando, comendo memória RAM. Talvez se você use HD, então, nossa, vai demorar muito mais para o PC inicializar e tudo mais, né? Então, querendo ou não, é muito válido você estar desabilitando essas coisas aí para ter um pouquinho mais de desempenho e também deixar a máquina mais fluida, né? Outro ponto que pode passar despercebido para algumas pessoas aí é quando você vai migrar de um monitor de 60 Hz para um de alta frequência de 144 ou 240 Hz. Porque toda vez que você pegar um monitor de alta frequência, você precisa obrigatoriamente mudar a frequência dele no Windows ou diretamente no driver da placa de vídeo. Inclusive, isso aqui me lembrou um caso, né, de um amigo meu que comprou um monitor de 144, que era um ótimo monitor e tudo mais, e ele jogou por muito tempo, querendo ou não, cerca de 2, 3 anos, usando 60 Hz, sendo que ele tinha um monitor de 144. Eu lembro que quando ele comprou, ele falou, cara, deu muita diferença aqui, mas poderia ser aquele caso. Pô, ele tinha um monitor tão ruim antes, que agora que pegou um 144. Mesmo rodando a 60, para ele foi uma diferença enorme, né? Porém, quando ele ativou, cara, ele falou, meu, eu não acredito, tô usando todo esse tempo nessa baixa frequência e agora sim tô podendo aproveitar ao máximo ele, né? Então é legal você ficar atento aí quando você pegar um monitor de alta frequência, migrado de 60 para 144 ou talvez frequências mais altas, e lembrando também que não é todo o cabo que você vai atingir 240, quem sabe um 360 Hz, então é bom ficar de olho nesse detalhe aí, tá bom? E por último, então, temos a configuração das fãs, né? Isso é algo muito importante a se fazer, pois querendo ou não, hoje em dia temos a questão dos clocks dinâmicos, né? Ou seja, seu processador e sua placa de vídeo, quanto mais frios estiverem, geralmente vão atingir clocks maiores e com isso vão te entregar mais desempenho. Então é muito importante você estar configurando a questão da rotação da fan, né? No caso do processador, você vai configurar através da BIOS, né? Lá você vai ter que encontrar as opções de PWM e tudo mais. Então você faz um perfil ali como você desejar. Se quiser fazer talvez um perfil mais silencioso, obviamente vai esquentar um pouco mais. Ou se quiser um perfil um pouquinho mais barulhento, mas que vai te entregar mais desempenho, pode ser uma melhor opção para você. Não só isso também, galera, você pode fazer essa configuração lá no MSI Afterburn e para placa de vídeo, né? Caso você não queira muito barulho, né? Como o Igor falou, você pode setar uma coisa mais silenciosa ou talvez um pouco mais de refrigeração ali com mais rotação. Além disso, dentro das configurações do MSI Afterburn, você pode ficar de olho nas temperaturas da sua GPU e da CPU e também os seus clocks. Portanto, dentro do jogo você vai ter aquela garantia de que você está extraindo o máximo de desempenho numa temperatura legal. E é basicamente isso, pessoal. Eu espero que essas dicas, que apesar de ser um pouco básica para algumas pessoas, elas podem passar despercebidas para as pessoas mais iniciantes ou quem sabe até as intermediárias aí. E se você já sofreu com esse tipo de problema, ou então a dica ajudou você, deixa aí nos comentários para o pessoal estar sabendo. E se tiver outra dica, também pode deixar no comentário aí para estar ajudando a galera, né? Agora eu vou deixar vocês com o nosso cordial adeus, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui do lado onde está mais ou menos o Igor e confere esse outro vídeo aqui que está mais ou menos na minha cara, que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir. A gente vai ficando por aqui e até mais! Valeu!